Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho sobre espaços flexíveis na educação infantil? Lembrando, nosso papel aqui é entender as particularidades dessa modalidade de educação, compreender o seu papel dentro do cotidiano e que fundamentos regem essa própria estrutura. Se essa é a nossa chave e é a nossa base, logo a gente precisa ter muito claro como. Como nós podemos preparar esses espaços, como nós podemos desenvolver esses espaços e como nós podemos ter resultados melhores lidando com esses espaços. Como é que a gente mede fazer um bom trabalho na educação infantil? Eu não tenho uma média de nota para poder considerar. Será que é sobre a alfabetização, capacidade de leitura? Educação infantil não é para isso, não. Você deve ter processos de identificação, mas não vamos confundir, não, os modelos dos espaços educacionais com modelos e espaços tradicionais. Modelos de educação flexível, espaços flexíveis na educação infantil, devem, em primeiro lugar, ser uma mudança do paradigma de atuação. O espaço da sala de aula é um ambiente que você pode desenvolver. Ter as estações, os locais de trabalho. Você precisa, por exemplo, de áreas ao ar livre. A possibilidade de perceber como as crianças entendem o mundo, como elas lidam com aqueles espaços, como elas acabam percebendo o funcionamento, criando as suas explicações, se desenvolvendo, é um processo fundamental. Outra percepção fundamental do espaço da educação infantil é que quando a gente fala de crianças pequenas, parece que o berço é tudo o que é necessário. Como assim? A ideia de que os ambientes, os espaços precisem atuar no sensorial, nos direitos de aprendizagem, nos processos relacionados a como cada um daqueles elementos vão criando um novo olhar, ouvir, ver, degustar, sentir, a sinestesia, compreender a lógica do movimento, tudo isso é chave fundamental para que os espaços sejam construídos. Mas espera aí, só eu criar um espaço flexível, onde aí, beleza, eu deixo as crianças lá, já sei, é o pátio da hora do recreio, pronto, vai. Não existe isso. Na educação infantil, o processo de acompanhamento é contínuo. A observação e os registros sobre como se desenvolvem essas crianças, como as atividades diferenciadas são trabalhadas. Sabe uma coisa que é fundamental em espaços flexíveis? Brincar. Aliás, brincar é um direito fundamental. Acolher. A ideia de você poder ser quem você é e ser acolhida por isso. Identidade. Perceber quem você é, quem é o outro e como essas relações elas se estruturam e fazem parte do seu cotidiano. Compreender, sim, a grande ruptura da educação infantil. Eu saí de casa, do espaço limitado, em que parece que os olhos estão concentrados e me vejo só. É um impacto para a criança, mas, ao mesmo tempo, é uma percepção fundamental àqueles que convivem, àqueles que fazem parte desse processo. Entender quem é sua família, entender que sociedade você vive, entender os cuidados necessários a si, compreender as potências das ações mais simples. Por exemplo, você quer pensar em um espaço flexível com bastante sentido? E se a gente fizer uma aula no parquinho? Sim, utilizar para entender as relações o escorrega, o balanço. Que tal a possibilidade da caixa de areia se tornar um espaço onde um castelo surja?
Que tal perceber com fantasias e formas a construção da narrativa, a expressão da linguagem? Que tal construir com espelhos a possibilidade de entender o movimento e a lógica de cada um daqueles movimentos? Criar futuros leitores não se estabelece com a ideia de você criar alguém que rapidamente, ou numa idade inapropriada, meu filho já faz o próprio nome. Espaços flexíveis é gerar essa identificação e transportar para o mundo aqueles aprendizados, aqueles acolhimentos, aqueles cuidados. Seja para um bebê lidando com um jardim sensorial, seja para uma criança já quase na transição para a entrada ali na primeira etapa do fundamental, em que ela começa a perceber que os seus conhecimentos têm interesse para aquelas pessoas que estão em torno. Espaços flexíveis significa, em especial, a possibilidade dessas crianças se perceberem no próprio espaço. Sabe aquela sala de aula toda arrumadinha, aquele modelo silencioso tradicional? Não existe. A criança precisa perceber a sua arte, a sua linguagem, a sua vida dentro daqueles ambientes. Isso é um traço fundamental.